Em instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Bom dia! Hoje é 14 de março, Dia dos Animais, e nós vamos falar sobre bem-estar animal na pecuária. Não saia daí que é logo após a vinheta. Já foi comprovado que, no dia a dia das fazendas, a produtividade na pecuária é impactada quando ocorrem situações de estresse com os animais. Por isso, no programa Noticiário Tortuga de hoje, nós vamos trazer um bate-papo com um especialista sobre o assunto, sobre bem-estar animal, respondendo algumas das dúvidas que vocês deixaram lá nas nossas redes sociais, @tortuga.dsm. Inclusive, nos sigam por lá para você participar das nossas próximas enquetes. Vamos acompanhar agora a entrevista. Quem vai responder para a gente todas as nossas dúvidas hoje aqui sobre bem-estar animal é o professor Matheus Paranhos, referência aí no assunto. Professor, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Obrigado pela disposição aqui de tirar todas as dúvidas de quem nos acompanha aqui no programa Noticiário Tortuga. É um prazer estar de volta aí mais uma vez conversando com você, cara. A gente que agradece. Professor, eu queria começar só deixando bem claro aí para quem está nos assistindo um pouco do que é o conceito do bem-estar animal. Olha, usando uma abordagem simples para definir isso, é o que o animal sente, é o estado dele, é como ele está. E esse conceito se aplica a nós também, né? Então, qual é o seu, como você está, como está o seu bem-estar agora, né, cara? Aí você pode falar. Como os animais não falam, a gente tem que encontrar formas de fazer uma avaliação disso de forma clara, direta, objetiva. Normalmente a gente usa comportamento, indicadores de saúde, elementos do ambiente também que podem estar influenciando esse estado do bem-estar dos animais. Qual que é o cenário que a gente tem hoje na pecuária brasileira em cima dessa questão do bem-estar animal? É algo que é colocado em prática? Como que a gente está aí hoje nesse cenário? Estou nesse campo aí atuando na questão do bem-estar dos animais de produção há mais de 30 anos, né? Se eu olhar os 30 anos que já se passaram lá no início para hoje, a gente avançou muito, teve avanços no entendimento desse conceito, teve avanços no desenvolvimento de práticas para a implementação no campo que também valorizam esse conceito, ou seja, proporcionam melhores condições para que o bem-estar dos animais seja bom. Também tivemos alguns avanços em termos de normativas, legislação, principalmente em relação ao Ministério da Agricultura. Avançamos. A gente está numa condição que eu diria boa, mas ainda há muito o que caminhar, há muito o que fazer para transformar isso numa coisa, em algo mais generalizado, né? Aproveitando a oportunidade, programas como o seu ajudam na divulgação. Acho que isso é super importante. E professor, começando então aqui com algumas perguntas que a gente recebeu. A primeira pergunta é a seguinte: por que eu devo me preocupar com o bem-estar animal na fazenda? A primeira resposta para isso, e talvez a mais difícil de algumas pessoas entenderem, é porque é o respeito à vida, né? Todos os animais vertebrados, que são os animais que compõem aí essa variedade de cadeias produtivas, são sencientes. O que significa isso? Eles são capazes de sentir, exatamente como nós sentimos, medo, dor, calor, aflição, etc. Essa é a primeira resposta, mas talvez ela não convença muita gente. Então, a segunda resposta, que é mais convincente, é que uma vez que você melhora o bem-estar dos animais, você melhora o bem-estar também das pessoas que estão trabalhando com ele, você melhora a resposta produtiva desses animais, até porque o trabalho se torna mais eficiente e há uma redução expressiva de perdas. Enfim, é ganha-ganha, todo mundo se beneficia. O animal, obviamente, porque você está promovendo esse estado de bem-estar próprio dele, você está diminuindo o risco de acidentes com os funcionários da fazenda e você tem uma renda maior, porque, por exemplo, usando aí o gado de corte, que é a área que eu trabalho mais, tem mais bezerro desmamado e mais pesado no final do período
de cria aí, por exemplo. Nós recebemos duas perguntas aqui, na verdade, algumas perguntas e a gente resumiu elas em duas. Que uma é a preocupação do produtor, para a gente começar, com o bem-estar animal para animais criados a pasto. Quais seriam os pontos específicos para essa modalidade de manejo? Cara, é o seguinte, nós não oferecemos bem-estar animal, nós oferecemos condições que aumentam a probabilidade dos animais terem uma boa condição de bem-estar, certo? Porque, de fato, como eu falei antes, bem-estar é o estado do animal. Então, eu vou dar alguns exemplos fáceis aqui, né? No caso de estresse por calor, você sentir muito calor, obviamente eu ofereço o quê? Sombra, algum recurso que diminui essa fonte de calor, no caso aí da radiação solar, a sombra nos protege da radiação solar e minimiza esse estresse. Esse é um exemplo mais fácil de dar aí com relação aos bovinos mantidos a pasto. Oferecer um bom alimento é outro elemento importante que vai garantir que esse animal esteja bem nutrido, nenhuma deficiência nutricional. Mas olha só, é importante falar, isso não garante que ele vai comer esse alimento. Vamos supor que fosse um suplemento. Um animal criado de forma muito agressiva ou sem nenhum contato com o humano, um bagual, por exemplo, eu posso pôr o suplemento lá no coxo e ele não ir comer, porque tem medo de qualquer elemento que represente o ser humano. Entendeu? Então, essa é a perspectiva. Eu vou oferecer boas condições para esses animais. No pasto, esses dois exemplos que eu dei, além de monitoramento da saúde, obviamente com ações preventivas, né? Vacinas, por exemplo, né? Que vão minimizar o risco do animal ficar doente, ou um atendimento rápido quando você perceber que o animal já está apresentando algum sinal. Isso, esse último ponto que eu coloquei, exige contato constante, monitoramento, né? Então, veja só, cada vez mais próximo dos animais, mas de uma forma positiva. É isso que importa aí para promover o bem-estar dos animais, não importa onde ele esteja, no pasto, no confinamento, na granja dos suínos ou de aves, por exemplo. A próxima pergunta seria sobre todos esses pontos aí para o confinamento. Então, as regras são válidas independente de qual modalidade o produtor atua na pecuária. O confinamento tem uma característica particular, né? Nós limitamos muito o espaço dos animais. Essa limitação também é feita, às vezes, formando agrupamentos que não são naturais. Nós é que decidimos como é que vai ser formado o lote. Então, ele exige muito mais atenção, muito mais cuidado, até para minimizar os problemas que têm uma importância econômica enorme no confinamento, que é animal refúgio, né? Animal que fica com baixa imunidade por causa do estresse e acaba ficando doente. Então, isso tudo tem que ser considerado. Vou dar um exemplo prático aqui. Nós fizemos uma pesquisa aqui vendo quantos metros quadrados por animal está disponível no confinamento, né? E a gente testou 3 medidas, porque no Brasil varia de 10 a 14 metros, aí a média, né? Então, nós testamos 6, 12, que seria a representação da média, e 24. Os resultados foram muito favoráveis quando tinha mais espaço. Eu estou falando muito favoráveis até do ponto de vista econômico, entendeu? Animais saindo, por exemplo, do confinamento 10 dias antes. 10 dias antes, põe o valor da diária aí e vê quanto isso representa, né? Principalmente se você está num grande confinamento com milhares de animais. Então, tem que prestar muito mais atenção. A intensificação, seja ela qual for, exige mais cuidado. O sistema de produção em si não tem um efeito direto no bem-estar animal. O que tem é como a gente conduz isso, né? Então, se conduzir aos extremos, a gente tem muito risco. Riscos de perdas produtivas e, obviamente, colocando os animais numa condição de bem-estar indesejável. E isso exige um bom treinamento de equipe, né, professor? Com certeza, esse treinamento de equipe envolve, além de toda a parte de manejo, né, como conduzir bem o manejo, sem agressão, com cuidado, com inteligência, exige também o treinamento do olhar, né? O treinamento dessa questão do monitoramento, de ser capaz de perceber mudanças sutis que podem, uma vez percebidas, desencadear uma série de intervenções que vão minimizar perdas. Não tenho que esperar ele ser incapaz de caminhar para perceber que ele está com um problema de casco. Então, esse treinamento do olhar aí também, que no confinamento é caracterizado principalmente pela ronda sanitária, é fundamental. A próxima pergunta é: qual o impacto do manejo correto no bem-estar animal no meu negócio? No negócio aí, na fazenda, né? No negócio do pecuarista. As perdas para o produtor, elas são associadas a situações
em que o animal está sofrendo. Eu vou dar 3 exemplos fáceis aqui. Por exemplo, um animal doente, que pode até morrer por conta dessa doença, certo? Por que ele está doente? Né? Uma possibilidade é que ele está com o sistema imune dele tão comprometido, ou seja, ele não consegue reagir aos desafios do ambiente. Então, no caso do confinamento, por que pega tanta pneumonia? E por que tem tanto problema de pneumonia? Porque ele está num ambiente insalubre, quer dizer que desafia muito ele, e com uma capacidade de reagir a isso, ou seja, o sistema imune dele não está competente. E é o estresse que causa isso. O estresse causa uma redução da capacidade imune, ou seja, você fica mais susceptível a ficar doente. E os animais também. Né? Um segundo ponto, aí já dando um foco, vamos dizer, no manejo no curral, um animal estressado, normalmente ele tem a tendência de fazer uma entre 2 coisas, ou fugir, então ele tenta pular a cerca do curral, fica correndo de um lado para o outro, ou te atacar quando ele se sente ameaçado e não tem como fugir. Isso não é bom para ninguém, até porque essas 2 situações podem resultar em acidentes que levam à fratura nos animais, por exemplo, ou então, mais grave ainda, acidentes com os trabalhadores. Nós não queremos isso, certo? Nós queremos diminuir isso a zero, reduzir esse risco a zero. Pode ser difícil, é difícil, mas as experiências que nós temos no campo é que a redução é bastante expressiva. E o resultado econômico qual que é? O rendimento. Por 2 motivos. Porque eu vou gastar menos, né, com medicamentos, tratamento veterinário, e porque ele também vai desempenhar melhor. Um animal doente não desempenha bem. Né? Se eu tenho pessoas se acidentando, eu tenho todo um custo, né, de baixa de pessoas que se afastam do trabalho até se recuperarem, eu tenho que remunerar isso. Então, tem que tomar muito cuidado, e as boas práticas de bem-estar animal contribuem para minimizar esses problemas. Para a gente encerrar aqui nossa conversa, um produtor perguntou como funciona o processo de certificação para manejo correto em bem-estar animal. Tem várias possibilidades para isso, depende de qual é o teu interesse, o interesse do produtor, né? Tem certificações que têm um caráter bem comercial, ou seja, o teu cliente, aquela empresa ou aquela pessoa que está interessada em comprar o seu produto quer ter certeza que as práticas de bem-estar animal são adotadas lá na sua unidade de produção, na sua fazenda, por exemplo. Então, ele busca essa garantia através da certificação. Isso pode ter um caráter individual, alguém que entra no supermercado e pega lá, por exemplo, uma peça de carne e vê se tem o certificado ou não, mas pode ter um caráter institucional. Tem várias empresas, grandes empresas, que são compradoras de carnes, por exemplo, que tem isso como uma regra, um pré-requisito. Se você não tiver, ele não compra. A segunda possibilidade é aquela que a certificação ajuda o produtor a saber se ele está no bom caminho, para verificar se as coisas estão funcionando bem, e isso pode te dar um retrato da sua situação que te ajuda a tomar decisões para melhorar. E a terceira possibilidade é que, em alguns casos, tem uma obrigatoriedade legal. Eu vou dar um exemplo aqui fácil, no caso de bem-estar ainda não é o caso aqui no Brasil, mas para certificar orgânico, o Ministério da Agricultura tem uma política e tem que seguir aquela política com certificação, senão não é considerado orgânico, né? E nesse Dia dos Animais, que é comemorado hoje, dia 14 de março, acho que o ponto principal da nossa conversa é a primeira observação que você trouxe aqui para a nossa conversa, professor, que é justamente olhar para a vida desses animais, né? São seres vivos que também sentem, que também precisam estar bem, independente do objetivo da criação, né? Eu acho que o importante é isso, por isso, inclusive, quero agradecer mais uma vez por participar aqui com a gente desse programa especial aqui do Dia dos Animais. Obrigado mais uma vez, obrigado por tirar todas as dúvidas aqui de quem acompanhou o programa Noticiário Tortuga. Foi um prazer estar com você novamente, fazendo o uso das palavras de um filósofo, Peter Singer: trate bem os seus animais simplesmente porque isso é bom. Os benefícios vêm como uma consequência positiva. Que show essas dicas sobre bem-estar animal e boas práticas de manejo na pecuária que nós assistimos no programa de hoje, né? Então continue nos acompanhando aqui no programa Noticiário Tortuga, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, aqui pelas telas do canal do Boi, que nós temos muito mais conteúdo para vocês.
Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais, @tortuga.dsm. Por lá você fica por dentro de todas as novidades da marca Tortuga para o setor de nutrição e também pode enviar suas dúvidas e sugestões para os nossos próximos programas. Se você quiser reassistir todo o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube através do QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Eu te vejo amanhã no nosso próximo programa. Um forte abraço.